Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé mais uma vez? E assim que você ficar de pé, você abre sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 23. Jó, capítulo 23. Nós leremos os versos 3 e 4. Hoje nós vamos dar uma pequena pausa no estudo que o pastor Thomas está fazendo sobre a doutrina da oração. Próxima semana nós retornamos. Amém? Jó, capítulo 23, versos 3 e 4. Todos acharam? Ah, se eu soubesse onde poderia o achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Palavra do Senhor. Falemos com Deus. Santo Deus e amado Pai, queremos pedir a Tua graça, a Tua iluminação, a Tua condução, Senhor, aquilo de que somos carentes. Nos ajuda, Deus, a entendermos a Tua palavra, caminharmos por ela, vivermos por ela. É assim que nós oramos a Ti, por meio do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Os irmãos, vocês conhecem a história de Jó. Ela já foi retratada de diversas maneiras. Em músicas, em peças, em filmes. E muitas vezes lidas. Durante as passagens, nós lemos Jó com aquela pressuposição do homem de fé, o homem que é resistente, resiliente. De fato, Jó demonstra no seu texto um homem que passa por muitas dificuldades, muitas provas, muitas circunstâncias adversas. Muitas, inclusive, onde eu e vocês teríamos tomado a decisão oposta a de Jó. Teríamos muitas vezes sido como a própria mulher de Jó. Olha, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Já não te resta mais nada. Tu és um cadáver ambulante. Mas o Senhor foi maravilhosamente misericordioso com Jó e maravilhosamente misericordioso com a sua igreja, nos deixando esse texto. Neste texto, meus irmãos, vemos exatamente o momento onde Jó ouviu mais uma das discussões ou das tentativas de convencer Jó de que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era de fato por conta do seu próprio pecado. Nós lembremos, Jó, após perder seus filhos, perder os seus bens e perder a sua saúde, está em um canto da rua, coçando as suas úlceras com um pedaço de telha. E eis que lhe chegam 3 amigos. Esses 3 amigos, que podem parecer amigos que vão agora sim consolar o seu irmão, o seu grande amigo Jó, de fato, lhes trazem mais angústia, e colocam Jó num estado de extrema angústia, de extrema aflição. E aqui, a partir do capítulo, melhor dizendo, capítulo 23, Jó toma uma decisão de não mais pleitear a sua causa diante desses amigos, desses supostos benfeitores que vieram julgar Jó, dizer: olha, Jó, tudo isso que está acontecendo na sua vida é por um pecado. Confesse, fale, busquemos a Deus e Ele te perdoará, mas você precisa confessar. Mas Jó, aqui nesses 2 versos, versos 3 e 4, ele expressa justamente esse desejo de abandonar esse pleito, de abandonar esse inquérito, abandonar as pequenas causas, levar a sua causa para o Supremo Tribunal de Deus. Jó leva a sua causa para o Supremo Rei. As pequenas causas que os homens levantaram, esse pequeno tribunal que quer questionar e julgar,
não trará soluções para os problemas de Jó. Por isso, Jó clama ao Senhor: ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. O pastor Spurgeon, comentando esse texto, diz que o supremo desejo de um aflito filho de Deus é buscar o seu pai. É algo instintivo. Quando um crente se sente aflito, angustiado, tomado por medo, o seu instinto natural de nova criatura é buscar ao seu Senhor. Por isso Spurgeon diz que Jó está buscando a face do seu Senhor. A primeira oração de Jó a Deus, uma oração mais direta, sem indagações, não é: ah, Senhor, como eu queria que o Senhor devolvesse os meus filhos. Eu queria ver os meus filhos e minhas filhas ressuscitados, caminhando de volta comigo. Não. Jó poderia fazer essa indagação, poderia perguntar isso a Deus e clamar isso a Deus? Poderia. A oração de Jó é: Senhor, restitui-me tudo aquilo que foi tomado. Ele poderia fazer esse tipo de oração, mas não foi essa oração que ele fez. Jó também poderia dizer: Senhor, eu estou doente, eu tenho te servido toda a minha vida, por favor, devolve a minha saúde, devolve as minhas vivacidades, o meu vigor. Mas não, essa não é a oração de Jó. Mas Jó clama ao Senhor: ah, se eu pudesse ver, ah, se eu soubesse onde ele se encontra, onde está o seu trono, então eu iria. Os filhos de Deus, como eu disse, correm para casa quando chega uma tempestade. É um instinto natural da nova criatura se aninhar nas asas de Deus. É se aquentar nos braços do seu Senhor, porque Ele é o seu Deus. Diante de todos os males, o desejo do crente é se apoiar nas mãos do Senhor. O Salmo 91, versos 1 e 2 diz que este crente é aquele que faz de Deus o seu refúgio. É o natural do crente buscar o seu Deus, não buscar os homens, não buscar as soluções deste mundo tenebroso, mas buscar a quem ele pertence, buscar o seu Senhor. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de trazer três fatos, três questões aqui para que nós possamos refletir nesta noite de oração, bem rapidamente. O primeiro fato que podemos pensar é que são justamente nos momentos de maior aflição que o crente se mostra quem verdadeiramente é. São nos momentos de maior angústia, de tormenta, de torpeza, de dor, de agonia, que o crente mostra a sua verdadeira natureza. Ou melhor, que nós mostramos a nossa verdadeira natureza. Se somos crentes ou se somos hipócritas. Se quando o dia mal vem, como eu e vocês nos portamos? Quando as ciladas da vida batem em nossa porta, quando a dor vem sem pedir licença, como nós nos portamos? Nós buscamos nos aninhar em Deus, nós buscamos nos abrigar em Deus, ou nós fugimos da presença do Senhor cheios de rancor e de revolta? O Senhor não me deu aquilo que eu pedi. O Senhor não me ajudou. Quem somos nós diante das adversidades da vida? O segundo fato, semelhante a este, é que são nos momentos onde tudo o que tentamos para resolver as situações fracassa. E olha, meus irmãos, que nós tentamos de tudo. Quando cada circunstância ocorre em nossa vida, nós buscamos tudo para resolver.
Ligamos para um, ligamos para outro, ligamos para os pais. Tem crente que até a agiota liga. Me ajuda, meu irmão. Mas quando tudo fracassa, quando tudo dá errado, é aí que o verdadeiro crente se mostra. Porque nessa situação onde ele se percebe desprovido de soluções, ele se percebe tão necessitado de Deus, tão necessitado da sua comunhão. E o desejo de buscar a Deus nessa hora se intensifica. Eu preciso falar com o Senhor. Deus, que é o meu refúgio, eu preciso encontrá-lo, eu preciso chegar diante dele. Essa é a ação direta do crente, ou pelo menos deveria ser. Porque, meus irmãos, quando Jó viu seus amigos chegando, provavelmente lhe bateu um novo vigor. Quando Jó viu os seus amigos pela primeira vez, depois de tudo aquilo, talvez ele pareceu, não, é o Senhor que está mandando essa brisa. Talvez Jó tenha alimentado a esperança de poder ser renovado pelos seus amigos. Às vezes os crentes esperam que outros crentes o renovem, o coloquem de pé. Talvez Jó tenha sentido isso. A esperança e a ternura dos seus bons companheiros lhe aliviasse a dor. Mas logo depois que eles abrem a boca, Jó, que estava amargurado, se torna ainda mais angustiado. Aquele que estava coçando as suas feridas com caco de telha, agora ainda por cima se sente abandonado, se sente angustiado porque os seus amigos, ao invés de lhe ajudar, agora estão o acusando. Isso é tão sério, meus irmãos, que no capítulo 16, Jó já havia acusado esses amigos. Desde o primeiro encontro, Jó, no capítulo 16, versos 2, ele os chama de consoladores molestos. A King James tem uma tradução mais contextual. Né? Sois todos uma lástima, como encorajadores. Vocês são uma miséria. No que tange a encorajar alguém, vocês são os piores. E, meus irmãos, isso nos faz pensar como somos nós na hora de encorajar o irmão que está passando por uma aflição, por uma angústia. Como somos nós quando nós temos a tarefa, e sim, meus irmãos, nós somos chamados a consolar os outros. O Senhor nos consola para que nós consolemos os outros. Mas como é que nós nos portamos quando vemos um irmão em aflição, em dor, em necessidade? Ou então nós chegamos com um encorajamento santo, sabendo que o Senhor estará no meio dessa causa. Bildade, Zofar e Elifaz, meus irmãos, ao invés de trazer um bálsamo para alguém ferido, puseram sal na enxaga de Jó. Ao invés de eles consolarem o seu amigo, que antes tinha sido um grande exemplo de homem, de fiel, de pai, de administrador, agora está na miséria. E esses irmãos só trazem mais desespero, só trazem mais dor, eles agravam tristeza. Antes eles tivessem ficado em casa. Eles passam a censurar Jó, passam a criminalizá-lo, enchê-lo de amargura. Aqueles que antes gozavam das bênçãos de Jó, aqueles que sentavam em sua mesa farta, agora passam a lhe acusar veementemente, reputando-lhe como pecador. Essas coisas estão acontecendo com você porque você cometeu algum pecado, Jó. Eles são injustos e ingratos com Jó. Eles estão tomados, verdade seja dita, por algum tradicionalismo que nós vamos também encontrar no Novo Testamento.
Vamos ver pessoas perguntando a Jesus: olha, Jesus, esse pecado, quem cometeu? Foi ele ou foi os pais? Talvez estes homens tontos estão ainda cheios com essa doutrina corrupta que se alastrou por todo Israel. Por isso acusam Jó. Por isso, meus irmãos, Jó os abandona e volta seus olhos para Deus, para o trono celeste, e exclama: ah, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus. Esse é o resultado. Precisamos buscar ao Senhor. Ele é o nosso foco. Ele é o nosso alvo maior. Por isso, em terceiro lugar, terceiro fato, meus irmãos, que nada ensina mais os crentes do que compreender que tudo aquilo que nos cerca é útil. Nada vai alçar mais em nossa mente a grandeza de Deus do que nós compreendermos que todo o resto se acabará. Todo o resto é pouco, todo o resto é nada, todo o resto é pó diante de Deus. É essa a firme certeza que engrandece Deus na vida dos crentes, em perceber que Deus sim é tudo e o resto é nada. Sim, dá para sobreviver sem dinheiro, sim, dá para sobreviver sem família, dá para sobreviver sem nada, sem saúde, mas não dá para sobreviver sem Deus. Não dá para viver uma vida onde Deus não é fundamental na minha vida. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos viver uma vida isolados, como ermitões, como monges, botados em cavernas, buscando viver uma vida só para Deus. Não, essa não é a doutrina aqui, esse não é o ensinamento aqui. Mas que diante de Deus todas as outras coisas passarão. E Jó, meus irmãos, nos ensina a perceber isso. E quando nós sentirmos a terrível aflição do peso do juízo sobre nossas cabeças, ou da dor, ou do sofrimento, diante dessa certeza de que Deus sim é tudo, então, meus irmãos, nós conseguiremos desfrutar da maravilhosa, da doce soberania de Deus. Só quando a gente consegue perceber isso. Porque enquanto nós estamos aflitos pelas coisas que são e que temos, nós acabamos, ainda que sem perceber, diminuindo a grandeza de Deus. Porque nós tornamos aquilo que temos o nosso verdadeiro ídolo. E o nosso coração, meus irmãos, como já disse o pastor Augusto Nicodemos, é uma fábrica. Nosso coração é facilmente induzido a criar novos modelos de Deus. Modelos que são mais parecidos, mais próximos, mais maleáveis a nós. Jeremias diz no capítulo 17, verso 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A grande questão, meus irmãos, é que quem é a nossa esperança? Quem é o nosso firme fundamento? Onde nós depositamos toda a nossa confiança e certeza? Usando uma linguagem mais atual, onde você tem investido a sua confiança? Certamente precisamos, meus irmãos, nos aperceber dessa situação e nos voltarmos para Deus. Abandonarmos aquilo que nos torna idólatras, quando não colocamos Deus como centro da nossa vida. Nos tornarmos bem-aventurados por confiar no Senhor e termos nele a nossa esperança. Entretanto, esse texto que nós lemos, os versos 3 e 4, nos mostram algo ainda mais terrível, o clamor de Jó. E mesmo um homem piedoso, impulsionado pela angústia e decepção dos seus amigos,
um homem dotado de certezas e de fé, ainda assim poderá ter sua alma privada da confortável presença de Deus, ainda que de momento breve, por um momento passageiro. Poderá se sentir distante do Senhor. E essa, meus irmãos, é a pior dor que alguém pode sentir. Eu vou corrigir. Essa é a pior dor que um crente pode sentir. Se sentir distante de Deus, se sentir abandonado. Essa é a pior tristeza. Por isso, esse é o clamor de Jó. Essa dor é mais profunda do que a perda dos filhos. Essa dor é mais profunda do que a sua própria saúde perdida. Isso é a dor mais angustiante no coração de Jó neste momento. Para Jó, a pior de todas as perdas é perder o sorriso do seu Deus. O rei Davi sentiu algo como isto, quando escreveu o Salmo 51, versos 11 e 12. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. É possível vivermos momentos de distanciamento de Deus. A minha outra questão, meus irmãos, é se temos percebido tais distanciamentos em nossa vida. Se temos parado para refletir, se temos andado distante do Senhor. Essa é a pior das perdas. O próprio Cristo já experimentou dessa terrível experiência, da amargura, do clamor do Redentor na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? É a suprema dor. É o terrível espanto que deve corroer os nossos corações, vivermos uma vida sem Deus. Não, isso não é algo que pode ser vivido pelo crente. Ele deve se alertar e buscar o Senhor neste momento. Porém, meus irmãos, isso não quer dizer que Deus nos deixará completamente sós. Esses momentos de solidão, esses momentos onde nós nos sentimos distantes de Deus, não implicam em dizer que Deus nos abandonou por completo, mas que nem sempre a sua presença será percebida por nós. Há momentos, meus irmãos, onde para cada um de nós, em momentos específicos, em momentos devocionais, em momentos íntimos de conversação com Deus, nós sentimos claramente a presença de Deus na nossa vida. Em momentos outros mais simples, em momentos onde nós estamos vivendo uma grande felicidade, uma grande tristeza, onde nós percebemos um milagre de Deus ou nós percebemos um livramento. Deus se faz presente na vida da sua igreja. Mas há momentos onde nós nos sentiremos distantes de Deus, se é que de fato somos crentes e não hipócritas. Mas o fato é que, se nós lembrarmos do capítulo 1 de Jó, nós lembraremos que Deus jamais abandonou Jó. Capítulo 1, verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ainda que nós passemos por momentos de frieza e de tristeza espiritual, meus irmãos, Deus jamais abandonará os seus. Deus sempre está de olhos em seus servos. Deus sempre está atento àqueles a quem Ele comprou por preço caro. Para um crente verdadeiro, essa percepção deve lhe causar um zelo redobrado para encontrar a Deus. Eu não sei se vocês já repararam, principalmente os pais, né? Eu tenho ansiado por esses momentos onde os pais, principalmente, né? Também as mães, depois de uma longa jornada
de dia, distante dos filhos, ao ouvir o som da chegada dos pais, os filhos se estremecem por um desejo alucinante de poder abraçar o pai, de querer ver: meu pai chegou, minha mãe chegou. Esse é o desejo que nós deveríamos ter por Deus. Eu tenho me sentido distante do Senhor, então eu preciso buscá-lo agora. Eu não posso viver a minha vida sem Deus. Por isso Jó envia a Deus os seus gemidos, os seus urros, as suas súplicas, os seus suspiros, com mais frequência e mais fervor, porque nesses momentos nós somos levados, impulsionados a buscar mais o Senhor. Por fim, o alvo de Jó, meus irmãos, é desejar a presença do Senhor, para que ele pudesse, diante de Deus, orar. Jó havia já orado, porém, ele queria sentir a presença de Deus. Ele desejava suplicar ante alguém que o ouviria e o ajudaria. Ele ansiava ardentemente por expor o seu caso diante do juiz imparcial, diante da face do Deus sábio. E lá, segundo o próprio Jó, com boa ordem, exporia ante ele a sua causa, e sua boca encheria de argumentos. Nós, em outro momento, nós vamos nos debruçar mais sobre essa parte. Mas nesse versículo que lemos, nós somos ensinados por Jó a almejar e suspirar pela presença de Deus em nossas vidas. De certa forma, ele nos revela os segredos de uma intimidade, nos mostra a arte da oração, como disse Spurgeon. Aqui nós somos colocados num grande rebanho de suplicantes. E nós, meus irmãos, se nos atentarmos à palavra do Senhor e a esse texto, poderemos aprender com Jó e ouvir as lições do seu mestre, nos tornarmos suplicantes melhores diante de Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Pai de amor, o Senhor sabe das nossas debilidades, das nossas deficiências. O Senhor sabe, Senhor, se temos andado distante do Senhor, nosso coração tem almejado tantas outras coisas, tantos outros prazeres efêmeros. Não temos buscado, Senhor, o verdadeiro prazer, a verdadeira doçura, os favos da Tua presença, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a sermos uma igreja que é ferventemente buscadora do Senhor. Uma igreja que quer a Sua presença ardentemente. Que tem seu coração cheio de desejo por Ti, Senhor. Nos ajude, ó Deus, pois sabemos que, assim como Jó, só Te conhecemos de ouvir falar. Por isso, Senhor, nos ajuda, abre os nossos olhos, nos ajuda a Te ver, Senhor. Assim que nós oramos a Ti por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo.